86% dos argentinos assistiram. Um programa especial sobre o Brasil, uma exceção na programação, um filme de apenas 8 minutos que chocou o mundo. Em fóruns de discussão na Argentina, este vídeo curto abalou o país inteiro. O título era Especial Brasil. Em um horário de documentários onde a audiência raramente ultrapassava alguns pontos percentuais, ele alcançou a impressionante marca de 86% de audiência. O que as telas mostravam era uma imagem do Brasil completamente diferente daquela em que muitos argentinos acreditavam até então. Este não é o Brasil que eu conhecia. Eu fui enganado. Finalmente percebi a minha própria ignorância. Após a transmissão, os servidores dos fóruns de discussão caíram instantaneamente, sobrecarregados por uma avalanche de comentários. E a repercussão não se limitou à Argentina. Em poucos dias, o vídeo traduzido se espalhou rapidamente pelo mundo, acumulando dezenas de milhões de visualizações. Por que um curta-metragem de apenas 8 minutos conseguiu tocar tão profundamente o coração das pessoas? O produtor desta obra era Mateu Vargas. Após a transmissão, ele deixou a seguinte mensagem em suas redes sociais: "Fui ao Brasil para uma reportagem. Mas quanto mais a câmera filmava, mais eu sentia vergonha. O que ele teria vivenciado? Como o poderoso preconceito nutrido pela história e pela sociedade desmoronou." Por trás desses 8 minutos, vamos seguir juntos a jornada que os criou. Mateu Vargas partiu inicialmente com uma convicção inabalável. Ele acreditava firmemente que por trás da hospitalidade superficial e da alegria carnavalesca do Brasil, se escondiam o caos, a desorganização e uma frieza latente. Ao apresentar o projeto na reunião de pauta, ele declarou com arrogância: "Vou revelar o verdadeiro rosto do Brasil, não a imagem maquiada para turistas, mas a realidade oculta." Embora seu chefe o tenha advertido para não ser passional e julgar com calma, o conselho apenas serviu como combustível para seu espírito combativo. Na noite anterior à partida, em seu apartamento em Palermo, Buenos Aires, Mateu encheu o caderno sobre a escrivaninha com anotações sobre quais cenas capturar para destacar a feiura do Brasil, a fiação exposta em ruas secundárias, as barracas de comida de rua estreitas e de aparência duvidosa, o serviço displicente com estrangeiros. Ele estava convencido de que, ao editar essas cenas em um vídeo de 8 minutos, a audiência argentina se sentiria desiludida, e seu projeto seria um sucesso estrondoso. Ele até mesmo escolheu deliberadamente uma equipe de filmagem que nunca havia visitado o Brasil. A justificativa oficial era para que pudessem ter um olhar objetivo, sem preconceitos. Mas, na realidade, ele apenas reuniu pessoas que pensavam como ele. O cinegrafista, Lucas, e a engenheira de som, Sofia, também nutriam uma imagem negativa do Brasil, formada por notícias fragmentadas e piadas culturais. Em outras palavras, era uma viagem de reportagem com uma conclusão já pré-determinada. "Assim conseguiremos arrancar a máscara do Brasil", murmurou ele, largando a caneta com um ar de triunfo, o rosto tomado pela autoconfiança. No entanto, a euforia daquela noite seria brutalmente despedaçada poucos dias depois. Finalmente, Mateu e sua equipe voaram para o Brasil. Desde o momento em que pisou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ele se advertiu constantemente para não se deixar enganar pelas aparências. "Isso é apenas uma fachada montada, uma encenação", pensava, enquanto observava a cordialidade dos funcionários do aeroporto e a atmosfera surpreendentemente organizada. Ele via o tratamento educado e a ordem como um roteiro bem ensaiado. "A verdadeira face vai se revelar assim que chegarmos às ruas", acreditava piamente, olhando fixamente pela janela do táxi. No entanto, as estradas que se descortinavam diante de seus olhos eram bem conservadas, o fluxo de veículos na Marginal Pinheiros era intenso, mas ordenado, e os pedestres caminhavam tranquilamente pelas calçadas. "É só porque esta é uma área para turistas, por isso está tão arrumado", resmungou para si mesmo, incapaz de conter um crescente desconforto. O hotel em que se hospedaram, no bairro Nobre dos Jardins, foi palco de uma série de eventos ainda mais inesperados. A recepcionista o atendeu em um espanhol fluente, com um sorriso constante no rosto, respondendo pacientemente a todas as suas perguntas. Mateu deliberadamente fez um pedido complicado no café da manhã: pão de queijo mal passado, suco de laranja sem açúcar e uma tapioca com queijo coalho bem tostado. Mesmo assim, o garçom não demonstrou o menor sinal de irritação.
Vendo que ele havia deixado parte da comida, o funcionário se aproximou com genuína preocupação. O senhor não gostou? Podemos preparar outra coisa se preferir. Naquele instante, uma pequena rachadura se formou em seu coração. Onde estava a imagem do brasileiro desorganizado e indiferente que ele tanto procurava? Apesar de tudo, ele disse a si mesmo: isso é apenas atuação superficial. Na reportagem de verdade, na rua, com certeza vou capturar a verdadeira natureza deles. A jornada que assim começava já se movia em uma direção que ele jamais poderia ter previsto. Com o espírito de luta renovado, Mateu Vargas ergueu a câmera e se dirigiu às ruas de São Paulo. Ele tinha apenas um pensamento em mente: desta vez preciso filmar a indiferença, a falta de cordialidade do povo brasileiro. Ele imaginou que no caos de uma estação de metrô como a da Sé, todos estariam absortos em seus próprios mundos, esbarrando uns nos outros com frieza. Então, ele abriu um mapa de propósito, fingindo estar perdido no meio da multidão. Contudo, o resultado foi o oposto de suas expectativas. Um executivo de terno, embora apressado, parou e pacientemente explicou-lhe o caminho usando seu próprio celular. Um casal de idosos se debruçou sobre o mapa, e depois de discutirem juntos, o levaram pessoalmente por centenas de metros até a rua correta. E um estudante universitário, ao ver sua dificuldade, simplesmente disse: cara, é aqui perto. Vem comigo, eu te levo lá, e o acompanhou até seu destino. O que a lente da câmera capturava não era indiferença, mas calor humano e gentileza. Mateu franziu a testa, resmungando em seu íntimo: assim não dá para fazer o programa. À noite, de volta ao hotel, ele revisou as filmagens. Não havia um único frame que confirmasse seus preconceitos. Apenas a sinceridade das pessoas, a limpeza das ruas e momentos que aqueciam o coração. Quanto mais tentava montar uma narrativa de estranheza através da edição, mais artificial e forçado o resultado parecia. Atormentado, ele deletou uma parte do material. Isso não pode ser usado no programa. No entanto, mesmo após pressionar a tecla delete, a agitação em seu coração não desapareceu. Embora mantivesse uma pequena esperança para a nova pauta do dia seguinte, uma rachadura maior já se abrirá dentro de Mateu. Havia um abismo entre o Brasil feio que ele queria encontrar e o Brasil acolhedor que a câmera insistia em registrar. Esse conflito, como um prenúncio de tempestade, começava a abalar suas certezas mais profundas. No dia seguinte, ele mirou na gastronomia. Em Buenos Aires, ele ouvirá repetidamente que a culinária brasileira se resumia a petiscos gordurosos e pratos pesados, sem qualquer refinamento. Ele acreditava que na comida, certamente conseguiria provar que o Brasil não tinha nada de especial. Com esse pensamento, entrou em um restaurante tradicional na Vila Madalena para provar a famosa feijoada. O que chegou à sua mesa foi uma cumbuca de barro fumegante, com um caldo escuro e rico, e um aroma complexo que invadia o ar. Não era nem um pouco gorduroso. Ao provar a primeira colherada, uma explosão de sabores tomou conta de seu paladar. A profundidade dos temperos, a riqueza do defumado das carnes e o umami do feijão preto. Ele ficou maravilhado com a maestria do cozinheiro. Aquilo não era uma comida grosseira, era uma obra de arte do equilíbrio. Em seguida, a visita a uma feira de rua o surpreendeu ainda mais. Para seu paladar, acostumado aos sabores intensos da carne argentina, um simples pastel de feira deveria parecer trivial. No entanto, na primeira mordida, a massa crocante e sequinha se desfez na boca, revelando um recheio suculento e perfeitamente temperado. Acompanhado por um caldo de cana gelado, era uma combinação divinamente simples e perfeita. Sentados ao seu lado, clientes habituais conversavam em voz baixa, com expressões de quem poderia comer aquilo todos os dias sem se cansar. O som daquelas conversas tranquilas ecoou em seus ouvidos. Em Salvador, em um pequeno restaurante de muqueca, essa sensação se tornou ainda mais concreta. O caldo, à primeira vista, parecia simples, mas ao entrar na boca, o perfume do azeite de dendê, do leite de cocô e dos pimentões se entrelaçavam de forma complexa, e o sabor do peixe fresco e dos camarões se intensificava a cada colherada. Em comparação com os temperos fortes e diretos aos quais estava acostumado na Argentina, seu corpo reagia com uma sensação natural de satisfação. Mateu pensou: não apenas saciou minha fome, mas também me sinto leve. Em uma churrascaria de renome em São Paulo, ele se rendeu à picanha. A carne, servida diretamente do espeto, derretia na boca com uma camada de gordura que trazia um sabor profundo e uma suculência incomparável.
Não era temperada com molhos elaborados, mas com sal grosso, um passo atrás para exaltar a qualidade inerente do ingrediente. Ele de repente percebeu que, comparado à chamada comida brasileira que comia em restaurantes temáticos em Buenos Aires, aquele prato autêntico deixava uma impressão muitas vezes mais profunda em sua alma. O que havia ali era uma honestidade brutal. A atenção aos detalhes em torno da comida também o surpreendeu. As embalagens dos alimentos nos supermercados exibiam claramente a origem dos ingredientes e informações sobre alérgenos. Os produtos eram cuidadosamente embalados para evitar danos. Na rua, algumas lojas ofereciam água ou café de cortesia. No salão do café da manhã do hotel, havia até mesmo explicações em espanhol. Esse mecanismo de antecipar e eliminar pequenos desconfortos e inconveniências estava presente em todos os cantos da vida cotidiana. À noite, em um boteco, o torresmo que comeu estalou em sua boca, e a gordura saborosa se espalhou pela língua. Era muito mais suculento e tinha um sabor mais profundo do que qualquer fritura que já havia comido sob o rótulo de estilo brasileiro. O garçom que trouxe a porção limpou a borda do prato com um pano e sorriu cordialmente. Aquele gesto momentâneo parecia se tornar parte da própria refeição. No quarto do hotel, ao rever as filmagens, Mateus suspirou profundamente. O preconceito é como um tempero forte demais, pensou ele. No início é estimulante, mas no final, destrói o sabor original. Talvez, assim como a culinária brasileira, ao remover o excesso, a verdadeira essência apareça com mais clareza. Quando pensou nisso, sentiu que algo duro e congelado dentro de si começava a derreter silenciosamente. Mesmo assim, ele tentou uma última resistência. A comida foi um acaso. Mas quando se trata de produtos, a Argentina deveria ganhar, disse a si mesmo, definindo o próximo tema da reportagem como uma comparação de produtos. No entanto, essa tentativa também seguiria na direção de trair completamente suas expectativas. Incapaz de aceitar totalmente a derrota no campo da gastronomia, Mateu Vargas decidiu dar o próximo passo. A culinária foi uma coincidência. Mas se for sobre produtos, a Argentina certamente é superior, disse a si mesmo, transferindo o palco para as ruas de São Paulo. Como uma das maiores metrópoles de consumo do mundo, São Paulo oferecia uma infinidade de produtos. E ao realizar o teste na movimentada Rua Augusta ou na sofisticada Oscar Freire, ele certamente ouviria uma variedade de opiniões. Ele preparou cosméticos, produtos de uso diário e até eletrônicos representativos do Brasil e da Argentina. Todos os produtos tiveram seus rótulos removidos para que a aparência não permitisse identificação, e foram dispostos lado a lado. Ele pediu a mulheres de várias nacionalidades que passavam por ali que o ajudassem, iniciando um teste cego em que os produtos eram aplicados diretamente na pele. A primeira a parar foi uma mulher na casa dos 40 anos. Ela aplicou 2 loções túnicas, uma em cada dorso da mão, fechou os olhos e ponderou por um momento. Então apontou para o produto brasileiro. Este aqui é mais hidratante e adere melhor à pele, disse ela sucintamente. O rosto de Mateus se contraiu levemente. Em seguida, um casal de estudantes na casa dos 20 anos. A mulher escolheu o produto brasileiro sem hesitar, com uma expressão de surpresa. Não sei bem o motivo, mas a sensação ao usar é claramente diferente. Após testar com 10 pessoas, 8 escolheram o produto brasileiro. Quando as marcas foram reveladas, os participantes ficaram unanimemente surpresos. Não imaginava que os produtos brasileiros fossem tão bons. Pode me dizer onde posso comprar? Houve até quem imediatamente pesquisasse o nome do produto no smartphone. Atrás da câmera, Mateus cerrava os punhos, gritando em seu íntimo. Por quê? Porque tudo é o contrário do que eu pensei. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele mudou o local para a região da Santa Ifigênia, conhecida por seus eletrônicos, e expôs também itens de uso cotidiano. Acessórios para smartphones, chaleiras elétricas, artigos de papelaria. Quando pediu aos pedestres que os experimentassem, as vozes elogiando o design e a facilidade de uso dos produtos brasileiros se sucederam. Os artigos de papelaria, em particular, foram elogiados pela escrita suave e por não cansarem a mão. Um jovem estudante argentino murmurou: queria que vendessem isso na Argentina, o que deixou uma impressão marcante em Mateu. Ele chegou a fazer um teste comparativo com miojos comprados em uma loja de conveniência. Uma marca argentina popular e uma marca brasileira. Os estrangeiros devem preferir o nosso, com certeza, pensou.
Para sua surpresa, o resultado foi que o macarrão brasileiro tinha um sabor mais complexo, e o caldo podia ser bebido até o fim. As pessoas que deram a vitória ao Brasil foram uma após a outra. Um senhor argentino de 60 anos suspirou: "Passei a vida inteira comendo só o macarrão do meu país. Agora sei que estava vivendo numa bolha." Os testes de produtos realizados repetidamente nas ruas de São Paulo viraram completamente de cabeça para baixo as previsões de Mateu Vargas. Seja na comida ou nos produtos, o projeto que deveria mostrar a superioridade argentina acabou registrando na câmera a força do Brasil e as figuras de pessoas que, surpresas, reconheciam essa qualidade. Toda noite, ao voltar para o hotel e verificar as filmagens, a agitação em seu íntimo se tornava cada vez mais forte. Com a edição, eu posso forjar o quanto quiser um conteúdo que critique o Brasil, pensava uma parte de si, enquanto outra parte o questionava. Mas eu posso distorcer a verdade? Esses dois eus colidiam violentamente em sua mente. Se eu transmitir a verdade como ela é, minha carreira pode acabar aqui. A atmosfera anti-Brasil enraizada na sociedade argentina não era algo que um único produtor pudesse desafiar. A educação, a mídia, a política. Diversos fatores levaram anos para cultivar esse terreno, e ele mesmo sempre esteve sobre ele. A reunião da equipe no dia seguinte foi tensa. O cinegrafista Lucas perguntou: "Como vamos editar isso?" A roteirista Sofia respondeu evasivamente: "Acho que vai ser difícil seguir o plano original." Todos sentiam a mesma coisa, o material em si mostrava um Brasil caloroso demais. Mateu, como que para esconder sua própria ansiedade, disse em voz alta: "Não se preocupem com coisas desnecessárias. Eu assumo a responsabilidade." Mas sua voz tremia. Após a reunião, ele ficou sozinho. Apenas observava em silêncio a paisagem noturna de São Paulo pela janela. As luzes de neon piscavam suavemente, e as pessoas atravessavam a faixa de pedestres de forma ordenada. Ali não havia a feiura que ele originalmente queria expor, apenas a beleza de um cotidiano sereno. Diante daquela vista, uma voz ecoou no fundo de sua mente: "Eu não estava menosprezando o Brasil. Eu estava menosprezando o Brasil para esconder a minha própria ignorância." Essa percepção o atingiu no peito como uma faca. Ele cobriu o rosto com as mãos, soltando um gemido inaudível. O trabalho que construiu até então, a posição que queria proteger, a vida de sua família. Mesmo colocando tudo isso na balança, sua consciência como jornalista o impelia. "Se eu esconder a verdade, estarei me traindo para o resto da vida." Esse pensamento se espalhou lentamente e finalmente se transformou em lágrimas que escorreram por seu rosto. Lá fora a cidade continuava a brilhar silenciosamente. Ele olhava para aquela paisagem, ainda sem encontrar uma resposta. A única coisa que podia ter certeza era que não poderia mais voltar a ser quem era. Depois de várias noites em claro, Mateu Vargas finalmente entrou na sala de edição. Sobre a mesa, dezenas de horas de material bruto se acumulavam. Cada frame era um registro que quebrava seus preconceitos e abalava seu coração. "Se eu editar para reforçar o preconceito, posso fazer um programa familiar e seguro, como sempre. Mas nesse caso eu não serei mais eu mesmo." Finalmente, ele suspirou profundamente e tomou uma decisão. "Mesmo que eu perca minha carreira, não posso esconder isso." O que mais o atormentou foi como inserir sua própria confissão no vídeo. Se fosse muito longa, pareceria uma desculpa; se fosse muito curta, faltaria sinceridade. Ele reescreveu o roteiro dezenas de vezes. Finalmente, sentado diante da câmera, ele disse com a voz trêmula: "Inicialmente comecei esta reportagem para retratar uma imagem negativa do Brasil. Mas a cada momento que a câmera filmava, eu percebia profundamente o quão tolo era o meu preconceito. Eu estava errado." Ele editou essa fala e a colocou no início do vídeo. Ao exibir a versão editada para a equipe, todos ficaram sem palavras. Nas imagens não havia ódio ou preconceito, mas sim gratidão, surpresa e calor humano. Após o silêncio, alguém suspirou baixinho e murmurou: "Desta forma, a mensagem será transmitida." No entanto, o caminho à frente ainda era árduo. Na reunião com a diretoria, um executivo sênior gritou com raiva: "Um conteúdo que elogia o Brasil vai atrair a repulsa da audiência." Mas outro diretor rebateu: "Pelo contrário, são os programas que seguem velhas fórmulas que estão cansando o público. Mostrar a verdade não é a missão do jornalismo?" Após um debate acalorado, a decisão final foi dada. A transmissão foi aprovada, mas com a condição de não exceder 8 minutos.
Embora fosse uma limitação, para Mateu era o suficiente. Ele até pensou que ao condensar a essência, o impacto seria ainda maior. Ele passou a noite inteira editando, assistindo ao vídeo repetidamente, lapidando cada detalhe. Quando assistiu aos 8 minutos finalizados, lágrimas escorreram naturalmente de seus olhos. O que o vídeo mostrava era o poder da câmera em capturar a verdade e a mudança em seu próprio coração. O dia da transmissão se aproximava. Na tela gigante do estúdio, as reações do público seriam exibidas em tempo real. Mateu tentava desesperadamente controlar os batimentos cardíacos que pareciam prestes a explodir, sussurrando para si mesmo: minha carreira pode acabar aqui, mas a única coisa da qual posso me orgulhar é de não ter escondido a verdade. O som dos segundos do relógio, marcando o momento do destino, ecoava friamente na sala de edição. Finalmente, o dia da transmissão chegou. O ar no estúdio estava tenso. Mateu Vargas sentou-se diante do grande monitor, com as palmas das mãos frias pressionadas contra os joelhos. Quando o ponteiro do relógio marcou o início do programa, seu coração bateu violentamente. Se uma avalanche de críticas vier, minha vida mudará completamente. Mesmo com essa resignação, ele não desviou o olhar, fixando-o na tela. Nos primeiros minutos, os fóruns online e as redes sociais estavam em silêncio. O coração de Mateu se encheu de uma ansiedade que quase o esmagou. Ele chegou a pensar: será que falhei? No entanto, no momento em que sua própria confissão começou a ser exibida, a atmosfera mudou completamente. Que programa corajoso! Obrigado por nos mostrar a verdade. Comentários como esses começaram a aparecer. Em pouco tempo, a reação veio como uma avalanche. Devido ao tráfego excessivo, o servidor chegou a cair por um momento. Assim que o programa terminou, as linhas telefônicas não paravam de tocar. O site oficial do programa recebeu dezenas de milhares de comentários em uma hora. Passei a vida inteira menosprezando o Brasil, mas este vídeo me fez perceber minha própria ignorância. Não consigo parar de chorar. Quero ir para o Brasil agora mesmo. As calúnias que Mateu temia se tornaram minoria. Gritos de traidor ou vendido para o Brasil foram rapidamente soterrados pelas vozes de outros espectadores. A atmosfera nas ruas também mudou. No dia seguinte, os livros relacionados ao Brasil nas livrarias se esgotaram. As escolas de idiomas tiveram uma procura tão grande por aulas de português que precisaram suspender as matrículas temporariamente. As agências de viagens viram um aumento explosivo nas reservas de pacotes para o Brasil, e restaurantes brasileiros e casas de açaí ficaram lotados por dias. Jornais e telejornais também noticiaram extensivamente a febre brasileira. O que foi especialmente marcante foi o comentário de um espectador de 70 anos. Como parte da geração do pós-guerra, sempre tive preconceito contra o Brasil, mas depois de assistir a esses 8 minutos, passei a noite em claro. Quero visitar o Brasil no tempo que me resta de vida e transmitir meu pedido de desculpas. Essa mensagem foi amplamente compartilhada nas redes sociais, e muitas pessoas derramaram lágrimas de empatia. A reação da geração mais jovem foi igualmente forte. Sempre fomos aprisionados pelos preconceitos de nossos pais, mas agora quero ver o Brasil com meus próprios olhos. Essa frase se espalhou rapidamente, tornando-se o estupim para uma discussão que atravessou gerações. Diante do monitor, passando os dedos trêmulos pelos comentários, a visão de Mateu ficou turva. O que se desenrolava diante de seus olhos era uma cena que ele jamais havia imaginado em seus sonhos. Porque ele escolheu a verdade, os corações das pessoas começaram a se mover, e a sociedade começou a mudar. Eu fiz a escolha certa. Essa convicção, dentro de seu coração, queimava como uma chama serena. Os 8 minutos de vídeo que causaram uma reação explosiva na Argentina rapidamente cruzaram fronteiras. As respostas do Brasil também começaram a chegar. Na internet, o vídeo se espalhou a uma velocidade impressionante. Nunca imaginei que um programa argentino pudesse nos retratar de forma tão justa. Fiquei emocionado, surgiam comentários desse tipo, trazendo uma nova perspectiva para ambos os lados. Logo, versões traduzidas por voluntários começaram a circular. Legendas em inglês, espanhol e muitas outras línguas foram adicionadas, e as visualizações ultrapassaram dezenas de milhões. Um jornalista francês escreveu em suas redes sociais: "Foi só depois de ver este vídeo que percebi o quão superficial era o preconceito que eu tinha contra o Brasil." Essa postagem foi compartilhada centenas de milhares de vezes.
A televisão pública da Alemanha entrou em contato, expressando o desejo de produzir um especial sobre a Argentina no mesmo formato. Um professor universitário americano considerou o melhor material para ensinar ética jornalística e o incluiu em seu currículo. Vozes da América do Sul também chegaram. Um jovem jornalista brasileiro enviou um e-mail dizendo: "Sua coragem me inspirou. Eu também quero fazer um programa sobre meu vizinho, a Argentina." Jovens na China deixaram comentários como: "Sempre olhei para o Brasil com desdém, mas este vídeo mudou minha opinião. O Brasil de verdade é incrível", recebendo dezenas de milhares de curtidas. Todas as manhãs, Mateus checava as reações em seu smartphone e, sentindo o volume e o calor das mensagens, seus dedos tremiam. Isso não é apenas sobre Argentina e Brasil. É uma história universal sobre como os seres humanos se veem e como superam preconceitos, ele percebeu. A repercussão mundial também trouxe mudanças internas na Argentina. Em escolas de ensino médio, os professores usaram o vídeo como material didático, e a cena de alunos discutindo como a ideia de ver o Brasil como um rival era tacanha virou notícia. No mundo dos negócios, aumentaram as vozes que defendiam a necessidade de aprender com o espírito inovador das empresas brasileiras, e algumas companhias começaram a explorar projetos de cooperação. Nas universidades, os estudos brasileiros se tornaram uma área popular, e o número de estudantes querendo aprender sobre seu sistema social e cultura aumentou drasticamente. No cenário político, alguns políticos também se manifestaram, dizendo que era o momento de melhorar as relações, e começaram a surgir sinais de mudança na política externa. Claro, as críticas ainda existiam. As vozes que o acusavam de bajular o Brasil eram profundamente enraizadas. Mas as declarações negativas esmagadoras como antes diminuíram, e muitos cidadãos começaram a pensar que deveriam se aproximar. As redes sociais se encheram de posts com a frase "Vou lá conferir com meus próprios olhos", e uma mudança de consciência, centrada na geração mais jovem, começou a se espalhar. Em pouco tempo, um convite para um festival internacional de documentários chegou para Mateus. Ele subiu ao palco mundial e aguardou o momento da exibição de sua obra. A atmosfera no local era tensa, mas assim que os 8 minutos de vídeo terminaram, o público se levantou de uma só vez, e os aplausos duraram por um longo tempo. Em meio à onda de aplausos de pé, Mateus conteve as lágrimas. Um produtor francês relatou: "Depois de ver seu trabalho, produzi um programa sobre o preconceito contra a Alemanha." Uma emissora britânica agradeceu dizendo: "Usamos seu trabalho como referência ao produzir um programa sobre a Irlanda." O professor universitário americano o apresentou como o melhor exemplo para o ensino de ética jornalística. No palco, Mateus disse em voz baixa: "Inicialmente eu queria retratar uma imagem negativa do Brasil, mas o que a câmera capturou não foi preconceito, mas o calor das pessoas. Eu aprendi que não esconder a verdade é algo que pode comover profundamente o coração das pessoas." Suas palavras foram recebidas com mais uma rodada de aplausos calorosos. Depois de voltar para casa, ele continuou a receber e-mails todos os dias. "Sua coragem me encorajou. Eu também mudei minha visão sobre o país vizinho. Quero deixar o preconceito de lado e ir ver pessoalmente, tocar pessoalmente." O jovem jornalista brasileiro enviou outra carta. "A lição que você me deu é que contar a verdade é o primeiro passo para mudar o mundo. Aquele eu que antes estava aprisionado pelo medo não existia mais." O que restava em seu coração era uma única resolução: nunca mais se curvar ao preconceito. Continuar a girar a câmera para transmitir a verdade. Obrigado por assistir até o final. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Deixe também seus comentários. Nos vemos no próximo vídeo.